Damos boa noite a todos os nossos queridos irmãos, a todas as nossas queridas irmãs, suplicando ao Senhor do Universo que possa nos iluminar, que possa nos abençoar na reflexão da noite de hoje e que possamos crescer um passinho, um pouquinho mais nessa jornada terrestre, que a cada dia que passa nós vamos crescendo, vamos evoluindo, assim como as gotas preciosas da homeopatia, que gota após gotas infinitesimais nos trazem a saúde. Assim, essa doutrina de Jesus abençoada, gota após gota, dia após dia, ensinamento após ensinamento, vai nos auxiliando a crescer e a evoluir. Então, pedindo para o nosso irmão colocar ali aquela musiquinha que ele sempre capricha para nós vamos fazer uma pequena introdução ao trabalho. Vamos deixar nossa mente viajar por alguns pequenos instantes. Vamos acompanhar as notas desta melodia e vamos refletir sobre a vida. Senhor, a vida nos desta existência terrestre, Senhor, a fim de que nesse barco chamado Terra pudéssemos evoluir. Um dia que nos matriculastes através da reencarnação. Bendita a reencarnação, Senhor. A vós agradecemos pelo milagre da vida. Agradecemos pela existência terrestre, agradecemos, Senhor, pela experiência de cada dia. Obrigado, Senhor, pela família, abençoada família que nos envolve nos dias da dificuldade, que nos ampara, que ajuda a nos dar a força para enfrentar os embates de cada dia. A reencarnação, Senhor. A esperança do reencontro com nossos queridos de nosso coração. E através dos séculos e dos milênios, o nosso coração vai se dilatando e vai abraçando mais e mais corações, formando assim a família espiritual. Senhor, aqui reunidos dos dois lados da vida, os encarnados e os desencarnados, queremos perante vós nos abraçar mutuamente e dizer: obrigado, Senhor, pela fraternidade. É o elo que nos liga e que nos auxilia a ampliar a nossa família espiritual, a vida. Obrigado pela atual existência, Senhor. Obrigado pelas existências passadas que permitiram nós hoje aqui estar, Senhor. Permita que amanhã, no outro lado da vida, possamos continuar a vida abraçado com aqueles corações que amamos. A dor, Senhor, é verdade. Ninguém dela pode se evadir. Professor inigualável, ao cruzar por ela, deixa suas marcas de luz,
através da experiência dolorida que retempera o nosso espírito, preparando-nos para compromissos maiores perante Deus. Por esta noite vos somos gratos, Senhor. Pelos corações aqui unidos vos somos gratos. E todos juntos, abraçados, elevando mentalmente os olhos a vós, queremos dizer: obrigado, Senhor. Então vamos iniciando o nosso trabalho. O trabalho de hoje é lá do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E daí nós encontramos no item número 6 uma passagem, uma mensagem de um espírito grandioso que em 1861 Lázaro trouxe para nós essa mensagem magnânima que nos auxilia a pensar sobre a vida, a crescer e a evoluir. Mas antes eu gostaria de, parabenizando essa casa espírita e a todos os irmãos que aqui nos encontramos, parabenizando pelo aniversário. Bezerra de Menezes, que dia 18 de outubro, daqui 2 dias, então completa 82 anos de existência. E neste parabenizar, nós queríamos convidar a todos para uma pequena reflexão sobre o Bezerra de Menezes e os 82 anos. Imaginemos assim: são 2 palestras públicas doutrinárias na semana no Bezerra de Menezes. Hoje chovendo, estamos com poucos os encarnados, e sem contar, vamos dizer assim, os desencarnados, que para cada um de nós são em torno de 3 desencarnados presentes, nós teríamos uma média semanal de 100 pessoas que frequentam esse centro espírita. São 100 pessoas que semanalmente recebem que seja uma gotícula de luz. Como disse sobre o medicamento homeopático, que cura através das pequenas gotas infinitesimais, a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido, ele cura a nossa alma, ele melhora a nossa alma de forma de gotículas infinitesimais, dia após dia, exposição doutrinária após exposição doutrinária, leitura após leitura, reflexão após reflexão. Então, nós vamos aos poucos melhorando. Imaginemos o benefício dessa casa, o efeito cascata. Se numa semana são 100 pessoas beneficiadas, em um mês são 400 pessoas. Em um ano são 5.000 pessoas. Em 10 anos são 50.000 pessoas. Em 82 anos, nós vamos lá para quase 500.000 cidadãos que recebem essas gotículas de luz. E essas gotículas de luz reunidas na melhora de cada um de nós se formam em uma alavanca grandiosa de evolução do planeta. Então, para aqueles que se dedicam à Casa Espírita Bezerra de Menezes, é importante nós pensar o benefício para a humanidade terrestre. É lógico que na maioria das vezes somos os mesmos que aqui recebemos gotículas de luz, mas essas gotículas de luz, com o tempo, elas vão se espargindo, vão tornando o mundo melhor. Por exemplo, se um de nós, pai de família, às vezes meio despótico em casa, meio bruto, meio violento, quando recebe alguma coisa aqui sobre a afabilidade e a doçura que nos traz o Evangelho, de repente nós nos tornamos um pouquinho mais doce, um pouquinho mais suave em nosso lar. Já valeu a pena. Então, 82 anos valeu muito a pena. E é assim que a humanidade terrestre vai evoluindo. Então, eu gostaria de deixar essa pequena reflexão. E
trazer também uma mensagem que diz respeito também à nossa evolução e fala sobre a juventude. Essa mensagem como introdução do trabalho. A juventude do corpo. A juventude do teu corpo é breve. A juventude do teu corpo é breve. Utiliza-a para armazenar valores eternos. Quando a gente ainda é bastante jovem, que nem eu aqui como era, lá nos 18 anos, né, também vai eu. Então, às vezes a gente acha que a vida não termina, a gente acha que ela é infinita. Agora, quando a gente está, como eu hoje, nos 22 anos de idade, a gente já nota que a brevidade da vida é algo inconteste. Então, a juventude do teu corpo é breve. Não tem coisa mais certa que isso. Utiliza para armazenar valores eternos. O verdor dos anos passa com celeridade, passa numa velocidade que a gente não imagina. Porém, os compromissos firmados se alongam por toda a existência. Por que eles se alongam por toda a existência? Porque cada atitude nossa, cada pensamento nosso fica gravado indelevelmente na nossa consciência. E quando amanhã nós deixarmos o corpo físico no chão, a consciência, ela brota com uma claridade astronômica e o filme da vida passa naquele momento para nós e estes valores irão nos auxiliar a nos manter de pé, diferente das atitudes negativas. Então diz assim: tem cuidado com eles. Tem cuidado com eles. Os bons serão sentinelas da tua jornada, abençoando-te as horas, e os maus se transformarão em cobradores impiedosos, perturbando-te a paz. Então as más atitudes acabam perturbando a nossa paz. São cobradores impiedosos e nos tiram a paz. Coloca sinais de luz pela senda, ou seja, coloca sinais de luz pelo caminho, significando conquistas do terreno percorrido. Mantém-te jovem em todas as idades, através de uma consciência sem remorso e de uma conduta reta. Então, no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma questão onde Kardec responde, onde os Espíritos superiores respondem a Kardec, que é na consciência que fica registrado todos os nossos atos. Então a consciência é que vai nos guiar agora e no futuro. Se às vezes agora nós erramos, porque nós estamos encarnados, essa consciência não está bem aflorada. Mas no futuro ela se confronta, porque ali estão as leis de Deus. E a pergunta de Kardec foi exatamente essa aos Espíritos superiores: onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta é na consciência. Então vamos pensar sobre o verdor dos anos e sobre a vida quando é mais madura, porque toda ela precisa ser um plantar, e esse plantar precisa ser de boas atitudes, através das ações, através das palavras e através dos pensamentos. Nos trabalhos mediúnicos é sem conta os espíritos que vêm em sofrimento muito grande em virtude
da consciência pesada por atos praticados durante a vida. Então, a reencarnação é uma bênção de Deus. Aproveitá-la é a decisão sábia que nós precisamos tomar, para que o futuro seja um futuro de luz, de harmonia e de paz. Então, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Brandos e pacíficos. Isto é uma passagem que Jesus trouxe para nós. Agora, se nós pensarmos que hoje a brandura no trato do ser é uma coisa ainda bastante escassa, imaginemos no tempo de Jesus. E a grandeza dele e a coragem dele de convidar os corações a serem brandos e pacíficos, em um povo brutal, que não tinha instrução, não tinha conhecimento, ainda muitos deles vivendo em tribos, nômades, guerreando direto um com o outro, como ainda hoje nós encontramos em algumas regiões, em algumas situações. Mas ele naquela época já nos convidava a ser brandos e pacíficos, porque bem-aventurados aqueles que assim são. E daí Lázaro traz para nós hoje essa mensagem da afabilidade e da doçura. E a mensagem diz assim: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Produz a afabilidade e a doçura, e que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso se fiar sempre nas aparências. A educação, o hábito do mundo, pode dar o verniz destas qualidades. Então, não podemos nos fiar nas aparências, porque é natural que haja o verniz social, e aquela pessoa que às vezes é doce, é suave, é amável, quando entra para dentro de casa, às vezes se torna uma verdadeira fera humana. E aí mostra o que efetivamente ele é. Então, não podemos nos fiar na aparência, que é o verniz social. E daí tem aqui na mensagem, quando fala assim, que aquele cidadão, pai de família, que lá fora não consegue expor a sua violência, a sua forma bruta de agir, porque as pessoas o colocariam em seu lugar. Quando ele entra para dentro de casa e encontra aqueles que dele dependem, ele sente-se orgulhoso por dizer: aqui eu mando e aqui eu sou obedecido. E Lázaro diz assim, e poderia acrescentar: e sou detestado. Então, o verniz social serve para encobrir as inferioridades humanas. Então nós precisamos pensar. Os amigos espirituais nos convocam a nós sermos os mesmos, aqui e lá fora, dentro do centro espírita e lá fora, precisamos ser os mesmos. E assim também na intimidade de nossa consciência, precisamos ser os mesmos, a fim de que assim nós estejamos nos conectando cada vez mais com a espiritualidade superior, que espera de nós a transformação íntima, a fim de que com a transformação íntima nós auxiliemos a transformar também a humanidade, que precisa de nós.
que diz assim: quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. Estamos em um planeta de provas e expiações. A inferioridade ainda é muito grande. E esse mundo que passa para o mundo regenerador, ele caminha a passos largos. E ele nos pede o auxílio para nós ajudar a transformar o mundo para melhor. Para que amanhã nós habitemos esse novo mundo. Então nós precisamos agir. Passamos por provações. Às vezes provações coletivas. Como essas lá no Oriente Médio, agora essas guerras de Israel, Hamas. Como esta outra lá na Rússia, com a Ucrânia. Então são provações sérias. Daí nós encontramos as provações isoladas dentro dos lares, dentro das famílias, quando falta a seriedade para o casal, quando falta a fraternidade, quando acontece, às vezes, a perda de um familiar, e aí nós falaríamos do familiar sobre a vida, e sobre a morte, e sobre a reencarnação, algo tão comum para nós. A gente fala com uma facilidade muito grande, porque é comum, é a base da evolução da humanidade. A reencarnação, a vida, a morte. Agora, quando isto pega os nossos corações, as coisas não são tão fáceis. E não são tão fáceis porque nós desenvolvemos amor perante aqueles com quem nós vivemos. E este amor, por sua vez, é a evolução. Então, quanto mais nós desenvolver amor, mais às vezes a gente sente um afastamento. É natural. Mas dói para quem assim passa por esses momentos. Mas a doutrina espírita nos ensina que isso é muito natural. E que essa é a base da evolução da humanidade. E nessa evolução da humanidade nós precisamos buscar compreender o que diz aqui Lázaro para nós. Desenvolver dentro de nós a afabilidade, desenvolver dentro de nós a doçura. Mas para nós desenvolver a afabilidade e a doçura, nós precisamos que o coração assim atue. Mas o que é afabilidade? Mas o que é doçura? Não aquela do verniz social, mas aquela verdadeira. Aquela que o amor de mãe dispensa a seu filho. A afabilidade, a doçura. Aquela que um filho dispensa sinceramente a seu pai ou a sua mãe. Então, a ductibilidade, essa nós precisamos construir dentro de nós e vejamos que parece uma coisa tão distante de nós, mas é o que Jesus pede que nós façamos, porque para nos ocupar os mundos mais felizes, nós precisamos desenvolver essas qualidades. E essas só nós vamos desenvolver com muito esforço, com muita dedicação. E aqui está então aquele exemplo daquele cidadão que nós citamos há pouco.
Então, diz assim: o mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, são aparentemente pacíficas, contanto que não as machuque, mas que mordem a menor contrariedade. Então esta é a realidade do nosso mundo. E essa realidade nós precisamos mudar a partir de nós mesmos, cuja língua dourada, quando falam face a face, transmuda-se, muda totalmente em dardo venenoso quando estão por detrás. Então, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Também está na Bíblia, está no Evangelho. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ou seja, que as nossas atitudes corroborem, confirmem, testemunhem as nossas palavras. Porque senão nós seremos assim, uma língua dourada pela frente e um dardo venenoso pelas costas. O cuidado são detalhes, são pequenas coisas, mas que valem para a vida e que podem salvar uma vida ou não para o futuro. Porque a porta do desencarne está aí. Ela nos espera. Se a gente visse que a porta do desencarne está para lá, a gente correria para lá de cá com certeza. Porque ninguém quer encontrá-la. A gente está sempre fugindo dela. Mas essa porta nos pega de repente. E aí nós temos que estar prontos para esse momento. O que não é fácil. E daí diz aqui: a essa classe, esse tipo de pessoas, pertencem ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram alhures, ou seja, lá fora, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem lhe resistir. Sua vaidade se alegra de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderia acrescentar mais razão: e sou detestável. É um detalhe. Para a vida, é um detalhe essa mensagem de Lázaro, a afabilidade e a doçura. Mas esse detalhe pode nos fazer a nossa felicidade do futuro ou o sofrimento se nós não conseguirmos assimilá-lo. Felizes seremos à medida que nós vamos interiorizando dentro de nós a doçura, a forma amável de tratar, a forma carinhosa, doce, suave. Para isso nós precisamos ter paciência com o nosso irmão,
porque são Ele as dificuldades. E nós precisamos. A essência de nós colocar isso aqui em prática é nós aceitar cada um como é. Porque é muito difícil para o ser humano. É muito difícil para nós aceitar cada um como é. E isso a gente vê muito nos casamentos, porque há homens que quando casa acham que fez um contrato de compra de uma serventa, que tem que fazer para ele tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, do jeito que ele termina, do jeito que ele manda. Ele comprou um objeto. Não uniu-se a outro ser como ele, que tem suas vontades, seus pensamentos, suas ideias, seus gostos, seus desgostos, suas alegrias, suas dores, seus sofrimentos, suas facilidades. É um ser especial. Aí, um exemplo. Precisamos aceitar cada um como é. Quando nos unimos, nós não adquirimos. E nem o homem é obrigado a se sujeitar à minha forma de ser. Vamos unir duas pessoas, duas vontades, duas consciências e nos respeitar mutuamente, ter paciência, especialmente um com o outro, para que esta união dê certo. Então isso é um treinamento para nós, é uma oportunidade de treinamento, de desprendimento. Nós nos desprender de nós mesmos para aceitar cada um como é. E aí, então, a nossa felicidade. Aí, então, colocando em prática a afabilidade e a doçura. Procurar dar demonstração de carinho. Procurar dar demonstração de amor. Sim, amor. Tem aqueles que dizem assim: fulana, vamos ali no motel fazer amor. Conceito de amor. É vilipendiar esta palavra e essa essência dessa força, que é a força imanente que movimenta todo o universo e que nós não conhecemos. Amor. Agora precisamos pensar sobre isso, para que nós consigamos aos poucos desenvolver fagulhas de amor dentro de nós, verdadeiro amor. Amor paciência, amor tolerância, amor compreensão, amor desprendimento, enfim, compreender que somos um ser que está no mundo e que estamos aqui para aprender a desenvolver dentro de nós a essência do amor. E a essência do amor esteve na terra. E lá o Evangelho diz assim: e a luz desceu sobre as trevas. E as trevas não a compreenderam. Então a essência do amor esteve no nosso meio, nos deu uma escola, um ensinamento astronômico, mas nós, dentro da nossa ignorância, até usamos o seu nome, muitos de nós, para tirar vantagens pessoais. Não é amor. Amor, desprendimento já é amor.
compreensão já é amor. Amor, tolerância já é amor. Amor, doçura no trato já é amor. Então é assim, dia após dia, enfrentando os embates de cada dia, vivendo as alegrias que este mundo nos permite viver, procurando acertar o caminho que seja um caminho reto, a fim de que encurte a nossa jornada entre nós e o Senhor do Universo, já diminui o nosso sofrer. A dor faz parte do contexto terrestre, porque a humanidade terrestre ainda precisa desse remédio. Como dizem os espíritos superiores, que a Terra é um hospital, é uma escola, é uma oficina e também é um hospital. Porque para cá viemos nós, os doentes da alma. Precisamos curar a nossa alma, introduzindo dentro de nós o amor. Então, suplicando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo que abençoe a cada um dos irmãos em particular, queremos agradecer pela noite de hoje, aqui estarmos juntos. Muito obrigado.